A paz de Cristo a todos, aqui o pastor Dernival Silva e eu vou falar um pouco sobre a doutrina das últimas coisas. Mais uma vez, quero lembrar que este é um curso básico de teologia e nós vamos procurar tratar dos itens mais relevantes para o nosso aprendizado. Se gostar, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse estudo. Um dos estudos mais difíceis de ser tratado na teologia, com certeza, é o da escatologia, pois envolve um estudo profundo e minucioso da palavra de Deus. Estudar escatologia requer, em primeiro lugar, ter entendido que, ainda que possamos ver os sinais do fim dos tempos, não podemos dizer quando será, pois o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Conforme Mateus 24, 36. Vamos procurar enfatizar os temas mais importantes e discutidos neste estudo da escatologia, ou a doutrina das últimas coisas, já que, para explanar melhor, precisamos de um seminário só de escatologia. Mas vamos aqui procurar estudar os fatos mais importantes, fazendo uma introdução à escatologia. O termo escatologia vem de duas palavras gregas, scatos, que significa último, e logos, que significa o assunto a ser tratado. Assim sendo, escatologia deve ser o estudo doutrinário que trata dos últimos eventos da história sagrada, incluindo tudo que está além desta vida e era, assim como os eventos finais da era presente. O livro Teologia Pentecostal, no volume 2, página 331, nos diz: o termo escatológico é frequentemente aplicado a toda época, uma vez que Cristo é o fim ou alvo de todas as coisas no plano redentor de Deus. A vinda do Filho encarnado iniciou os últimos dias. Fecha aspas. Vivemos em um mundo corrupto e cruel, onde muitas vezes não parece ter castigo para muitos que cometem crimes horrendos, dando a impressão a algumas pessoas que Deus deixa a coisa rolar solta e não faz nada para puni-los. O fato é que o mundo jaz no maligno. Sim, o mundo está morto no maligno e suas concupiscências, suas corrupções. Quando o homem pecou e desobedeceu a Deus no jardim, ele deu lugar à maldição sobre a terra. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3, versículo 17. Tudo que existe de mal no mundo é por culpa do homem e suas concupiscências, seus desejos carnais. Portanto, entendemos que a culpa nunca foi e nunca será de Deus. Deus é bom, perfeito, infinito em amor, mas devido ao pecado, a humanidade foi jogada às suas paixões e maldades. E somente quem recebe o sacrifício de Cristo estará livre da ira vindoura, ou seja, o castigo eterno. Sim, é isso. Se hoje os homens constroem prisões para prender os criminosos, Deus também tem preparado um lugar, o inferno, para prender por toda a eternidade os desobedientes deste mundo, que vivem segundo as suas crueldades e não se arrependem do que fazem. Este é o lugar designado para Satanás e seus demônios, e todos que não forem achados no livro da vida. Ainda que existam opositores à crença de que o inferno é a prisão eterna e que lá ficarão todos que não forem achados no livro da vida, a Bíblia nos deixa a par deste assunto. O inferno é real, mas antes de falarmos dele, vamos analisar do início a morte física. A morte física faz separação do espírito e o corpo, onde o espírito passa deste mundo visível para o invisível, e que com certeza é difícil afirmar como é. Não devemos nos basear, porém, no que as pessoas que dizem ter retornado da morte ou experiência pós-morte
dizem, ainda que essas pessoas sejam cristãs, pois não é esse o parâmetro que a Bíblia nos deixou. Temos que estudar, temos que estar embasados na palavra de Deus, pois só a palavra de Deus é a verdade justa. No entanto, é importante dizer que os estudiosos dão seus pontos de vista do ensino deixado nas Escrituras sobre a morte. O fato é que ninguém neste mundo é dono da verdade absoluta, pois só o Senhor é infinito em verdade. Mas vamos analisar alguns textos bíblicos sobre esses e outros assuntos da escatologia. O que acontece quando o homem morre? Para quem está vivo, é o fim de tudo o que conhecemos neste mundo natural. Mas as Escrituras nos dão o entendimento que após a morte o espírito continua vivo. Mas onde e como? Essa é a grande questão. Para o crente, a morte marca a sua entrada no paraíso, pelo menos foi o que o Senhor Jesus disse ao ladrão da cruz. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Porém, enquanto alguns acreditam que logo após a morte a pessoa vai para o paraíso, como foi o caso de Lázaro, o mendigo, que viveu cheio de chagas na parábola de Lucas 16, outros acreditam que já não é mais assim, como era no Velho Testamento, onde alguns iam para o seio de Abraão, simbolizado como paraíso, e outros para o inferno, como Jesus relatou na parábola. Muitos estudiosos acreditam que, após a morte, aqueles que morrerem com Cristo serão levados em espírito para a presença de Deus, em algum lugar que não podemos afirmar ao certo, e o corpo volta à terra, conforme a passagem que diz: e o corpo volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Acredito que Deus guarda o espírito daqueles que morrem em Cristo até o dia do juízo final, quando seremos então ressuscitados em um corpo de glória, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens. Desta maneira, os salvos em Cristo morrem uma única vez, pois depois o Espírito viverá para toda a eternidade depois do juízo. Vejamos o que a Bíblia diz. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. O apóstolo Paulo afirmou que quando morresse estaria com Cristo. Entendemos então que o justo morre e vai diretamente para a presença de Deus. Veja o que Paulo disse: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é melhor. Filipenses 1, 23. Sendo assim, a morte física não é o fim de tudo, mas a mudança no estado de nossa existência, já que Deus não criou o homem para a morte. Alguns outros estudiosos, como os adventistas, acreditam que a alma dorme com o corpo na sepultura e fica ali até Deus chamar. Eles chamam essa doutrina de sono da alma. É muito difícil dizer com exatidão o que acontece, mas discordo da hipótese da alma dormir com o corpo, pois a passagem é clara, dizendo que o espírito volta a Deus e o corpo volta à terra, mostrando que há uma separação dos dois. Os adventistas ainda afirmam que os que não forem salvos serão destruídos, que não haverá condenação eterna de forma literal, o que eu discordo também. Existe uma referência bíblica para as almas dos santos depois da morte que podemos dar credibilidade. Vejamos. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6, 9. É certo que este altar, ou trono em algumas versões, não é o paraíso, mas poderia ser um lugar a se pensar,
Porém, neste caso, a Bíblia está se referindo aos mártires, né? E dizer com exatidão como é o processo após a morte é difícil. Porém, algo é certo: Jesus nos ensinou que ele foi para o Pai nos preparar uma morada, para que onde ele estiver, estejamos nós também. O fim das coisas neste mundo é certa. Essa terra passará, haverá novos céus e nova terra. Haverá um julgamento e todos que forem achados no livro da vida serão salvos. Porém, aqueles que não forem achados no livro da vida terão a condenação eterna. É isso que a Bíblia diz. E nós vamos examinar agora, por meio deste estudo, a morte espiritual e eterna. A morte espiritual é a separação que o espírito do homem tem de Deus na terra. Quando o homem não serve a Deus, ele está morto espiritualmente. Conforme a passagem que diz: e vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Efésios 2, versículo 1. Sobre a morte espiritual eterna, após a morte física e do julgamento final, sendo a separação eterna do homem de Deus, chamada de morte eterna, a Bíblia diz: e vós que sois atribulados, descanso conosco terá, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 9. É importante entender que a morte eterna é o castigo eterno e não o cessar da existência do homem. Então, assim, a morte eterna é o castigo eterno no lago de fogo e enxofre. Sobre ressurreição, a Bíblia diz que os que morrerem com Cristo, os salvos, ressuscitarão primeiro, para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Então, os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados e terão seus corpos transformados em corpos de glória. Porém, quem não morrer salvo, só terão parte na segunda ressurreição para o julgamento final e a condenação eterna. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Como podemos observar os sinais dos fins dos tempos segundo a Bíblia? Bom, o Senhor Jesus nos disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus, capítulo 25, versículo 13. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Não podemos afirmar o dia e a hora da volta do Senhor. Muitos já o tentaram afirmar, mas pelo que conhecemos não há exatidão alguma sobre este dia. Porém, temos sinais de que o dia do Senhor se aproxima e que ele realmente voltará para buscar o seu povo. A grande questão é que não precisamos nos preocupar com o dia, e sim em estarmos preparados para a volta de Jesus. O Senhor nos fala de rumores de guerra e outras aflições, contudo, ele nos diz ainda que não é o fim. Examinemos o texto bíblico a seguir. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane,
Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são só o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para sedes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus, capítulo 24, versículo do 4 ao 14. A primeira coisa que o Senhor nos ensina nesta passagem é que não devemos nos esperar em querermos saber o dia pela boca de profetas que dizem falar no nome de Jesus ou porque tiveram algum sonho ou visão. Temos que ir pela palavra. Sim, temos que estar embasados e fortalecidos na palavra de Deus e no que ela nos diz. Segundo, as guerras entre reinos são sim sinais do fim dos tempos, mas sempre houve guerras. Isto só mostra que o dia se aproxima, mas não é um sinal exato para definirmos o dia. Muitos profetas não podem ver uma catástrofe ou uma guerra que já lançam uma profecia. Devemos ter cuidado com isso. Os sinais nos mostram que o fim está próximo, mas não sabemos a exatidão do seu dia. Devido a muitas falsas profecias que são lançadas, cada vez mais pessoas perdem a credibilidade na volta de Jesus. Terceiro, existe sim perseguição contra a igreja. Não podemos nos enganar e pensar que a igreja só será perseguida na grande tribulação, pois a igreja sempre sofreu perseguições. Pode ser que no país que nós vivemos não tenhamos hoje, mas há países que sofrem grandes perseguições quando alguém se declara cristão. Quarto, quem persistir até o fim será salvo. E quando o evangelho for pregado em toda parte, virá o fim. Quando vemos países que antes não entrava o evangelho recebendo a palavra do Senhor, isso é um motivo para orarmos ainda mais, pois também é um sinal da vinda do Senhor Jesus. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Essa foi uma introdução sobre escatologia, e para entender melhor o nosso estudo, assista também a nossa playlist do canal. Que Deus abençoe a todos.